O moço que nos conta esse relato. Não, esse relato não é meu e sim do meu pai. É o Fulanilson, o bruxo. Meu pai foi um bandista quando tinha por volta dos 20 anos. Hoje em dia, com 60 anos, ele é cristão. Ele me disse que só entrou para Umbanda para conseguir meninas. Mas, enfim, vamos à história. Como assim entrar para Umbanda para conseguir meninas? Bom, quando tinha por volta dos 30 e poucos anos, meu pai trabalhava com transportes em Curitiba. E tinha um colega de trabalho de quem ele ficou amigo, que sempre fazia as entregas com ele. Certo dia, durante o trabalho, eles estavam conversando e no meio da conversa, que ele não lembra sobre o que era, para descontrair, na brincadeira o amigo dele acabou falando: "O primeiro que morrer avisa o outro, hein?" E meu pai, na brincadeira acabou concordando. Anos depois, já em outro emprego, ao acordar pela manhã para tomar café, ao entrar na cozinha, meu pai viu ali, grudada na parede da cozinha, a cabeça daquele amigo, olhando para ele. Ele levou um baita susto. Também, você entra na cozinha, você vê a cabeça do seu amigo grudada ali. Ele tomou um baita de um susto. Por estranho que pareça, segundo ele, a cabeça era de carne e osso mesmo. Uma cabeça normal, e estava ali na parede, como se fosse uma escultura em relevo, sem dizer uma palavra, apenas o encarando. Que bizarro! No susto, ele correu rapidamente para o outro cômodo, mas ao voltar para a cozinha para olhar de novo para aquilo, a cabeça já não estava mais ali. Mais tarde, naquele mesmo dia, voltando do trabalho para casa, ele acabou pegando o ônibus errado, coisa que nunca acontecia, e desceu no ponto mais próximo da casa dele. Por coincidência, esse ponto ficava justamente na frente da casa daquele amigo. Percebendo que havia grande movimentação na casa, ele se aproximou para ver o que estava acontecendo, e o motivo não surpreendeu. Era o velório desse amigo. Algo que já era de se esperar depois de ter visto a cabeça dele na parede, né? Os parentes insistiram que ele ficasse ali por mais tempo e, por respeito, ele ficou. Durante a noite, sozinho do lado de fora na calçada e pensando sobre tudo aquilo, ele começou a ouvir passos de chinelo na calçada e pensou que fosse só alguma pessoa chegando por conta do velório. Mas os passos na calçada em que ele estava pareciam não se aproximar nunca. Então, intrigado, ele olhou para ver o que era e ali não havia ninguém. Na hora, ele lembrou que certa vez havia presenteado aquele amigo com um par de chinelos. Então, ele associou as coisas e deu no pé, correndo o mais rápido que pôde, e nunca mais voltou lá. Ele também me contou que, curiosamente, em outra ocasião, na época em que ele participava bastante da Umbanda, um dia, ao acordar pela manhã, ele viu na parede, para a qual a cama dele ficava apontada, os bustos dos principais orixás, também de carne e osso e em alto relevo, olhando para ele. Eles sumiram alguns segundos depois, num piscar de olhos. Meu pai é do tipo que, se você não perguntar, ele nunca vai falar. Eu só soube desse relato e do fato que ele já foi da Umbanda esse ano, quando perguntei se ele sabia de alguma história sobrenatural na família, para eu poder mandar para o canal. Se eu conseguir tirar mais histórias assim dele, mando para vocês. Desejo o melhor para vocês. Me mandem e-mail sempre que quiserem ajuda e eu os ajudarei de bom grado. Podem confiar, não sou igual a Edith, não. Que bom. O seu pai, ele vê os bustos, né, da galera, assim, de carne e osso. O que não é legal. Não é legal, não é legal. Você vê a cabeça do fulano grudada assim na parede, a hora que você chega na cozinha, aquela coisa quieta olhando pra você. Pelo amor de Deus, eu ia ter pesadelos eternos com isso. Conheci meu avô em sonho. Oi, Ana, me chamo Fulana, moro em Franca, São Paulo. Amo seu canal, seus relatos especiais do Matheus. Acompanho vocês desde o começo. Meu relato é curto e verdadeiro. Acredito muito em vida após a morte
e também coisas sobrenaturais. Meu relato não é do tipo terror, e sim uma experiência linda que passei e nunca me esquecerei. Antes de eu nascer, em 1992, para ser exata, em maio de 1992, meu avô paterno veio a falecer por problemas cardíacos. Ele era muito apegado com meu pai e com seus netos. Como eu era a primeira neta dele por parte do meu pai, ele estava todo empolgado para me conhecer. Sempre que via minha mãe com a barriga enorme de fim de gravidez, sempre brincava: essa minha neta vai gostar muito de mim. E essas brincadeiras, assim. Ana, faltava menos de um mês para eu nascer. Meu avô morreu de repente, como disse, de problemas cardíacos. Infarto. Ninguém esperava a morte dele, pois ele estava bem. E, claro, não me conheceu. Uns dias após a sua morte, eu nasci. Cresci sem ter avô, pois minha mãe é adotiva e não teve pai. Nunca pude saber o que é ter avô. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, não sei ao certo, sonhei que estava na cidade que meu avô morava com a minha avó. Rifaína, uma linda e pequena cidade do interior do estado de São Paulo. Estava na casa dela, na varanda, era uma manhã linda, sol forte, eu estava sozinha na varanda da minha avó. Quando veio um senhor de blusa branca e queria me abraçar, mas tive medo. Sabia que era o meu avô, pois conhecia ele por foto. Ele começou a brincar comigo e falou: vem, minha neta, quero só um abraço. Você é linda. Eu fiquei com medo. Ele falou: você é linda, né? Mas eu fiquei com medo e não queria. Ele então me mostrou algo brilhante. Aí eu cheguei perto dele e abracei ele tão forte. Ele me segurou no colo, passava as mãos em meu cabelo, me olhava, abraçava, sorria para mim. Foi algo lindo, Ana. Na época eu não entendi esse sonho. E hoje eu sei que meu avô veio me conhecer em sonho. Que legal. Que legal, hein? Mais alguém teve experiência do tipo? Manda aí. Deixa eu ver. Bom, deixa eu contar mais um relato aqui, então. Deixa eu ver esse daqui, ó. Maledite e o cacho de bananas. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Meu nome é Fulana, sei que a Ana vai me chamar assim mesmo. Tenho 18 anos e moro em Minas Gerais. Todavia, este relato a seguir não é meu, e sim da minha mãe, e aconteceu antes de eu nascer. Pode ler tranquila, não tem nome. Para contextualizar, explico que meu pai é militar do Exército, então os dois já moraram em diversos lugares do país. Na maioria das vezes, moraram em vilas militares, onde tinham contato com outras famílias e casais. Tendo isso em mente, no ano de 1992, o meu pai foi transferido para o Paraná. Enquanto moravam lá, meus pais foram em algumas reuniões e festas militares e foi em uma dessas reuniões que a minha mãe conheceu a Maledite. Maledite era esposa de um militar do quartel do meu pai e se mostrou antipática a partir do momento que notou que a minha mãe era cristã. Meus pais nunca foram de consumir bebidas alcoólicas e a cortavam sempre que a Maledite vinha contar fofocas sobre terceiros. Então, tipo, a gente não quer saber. Dá licença, né? Não quer saber de fofoca. Me poupe, querida. Minha mãe era amiga de uma conhecida da Maledite e a invejosa tentou inúmeras vezes acabar com a amizade das duas, inventando mentiras sobre a minha mãe. Ela se fazia de amiga e gentil quando outras pessoas estavam por perto, mas quando via minha mãe na rua, atravessava e ia para outra calçada para não passar perto, além de falar coisas horríveis pelas costas. Enfim, era verdadeiramente falsa e invejosa. Em uma noite, a minha mãe sonhou que Deus mostrava que iria receber um presente, um cacho de bananas.
Ela, tentando entender, lembra de questionar no sonho: "Mas, Senhor, por que bananas?" Até que ela acordou. Ficou com aquele sonho na cabeça, foi no banheiro lavar o rosto e imediatamente a campainha tocou. Ela levou até um susto. Quando foi atender a porta, viu que era uma amiga que estava com um grande cacho de bananas nas mãos e disse que era um presente da Maledite. Claro que a minha mãe lembrou do sonho na hora e ouviu a voz de Deus em seu coração. Então apenas agradeceu à amiga, pegou as bananas, mas não as comeu. Ela diz que a Maledite deve ter ficado confusa, pois continuou vendo a minha mãe plena andando pela vila, achando que comeu as bananas e deu errado. Este relato é sobre o amor de Deus e como ele cuida dos seus, e não permite que toquem em seus filhos, como em Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Obrigada, Ana e Mateus, pela oportunidade de compartilhar essa história com mais pessoas. Que o Pai abençoe a família de vocês imensamente. Um beijo para você, muito obrigada. Ah, maleditona lá, ia mandar um cacho de banana então, para dar uma... Ah, se deu mal. Tá, deixa eu ver se eu tenho. Alguém dormiu ao meu lado na cama? Eu, hein? Olha lá. Ana linda, animada ao ouvir tantos relatos, resolvi compartilhar o meu. É uma moça, tá? Hoje tenho 44 anos e isso aconteceu quando eu tinha 10 anos. Eu, minha mãe, hoje falecida, meu pai e meu irmão, que na época tinha 3 anos, mudamos de Arthur Alvim, na zona leste de São Paulo, para Francisco Morato. Moro em Francisco Morato até hoje. Na época, viemos morar numa chácara de umas primas da minha mãe, para sair do aluguel. Uma noite eu estava dormindo quando, de repente, no meio da noite, senti alguém deitar do meu lado. Na hora, não sei porquê, imaginei que fosse a minha mãe, apesar dela não ter esse costume e estar dormindo com meu pai. Enfim, coloquei a mão e senti nitidamente alguém. Me afastei na cama para dar mais espaço e ainda ajeitei a coberta para cobrir nós duas. Voltei a dormir. Nesse dia, minha avó também tinha dormido em casa, no mesmo quarto que eu. Minha mãe, meu pai e meu irmão no outro quarto. Quando amanheceu, eu acordei e estava sozinha na cama. Fui para a cozinha e já fui logo perguntando: "Mãe, por que você foi dormir na cama comigo?" Para minha surpresa, minha mãe disse que não tinha dormido comigo, não. Aí perguntei para minha avó se ela não viu alguém indo deitar comigo. Minha avó disse que não percebeu nada e aproveitou para contar que na primeira vez que ela foi dormir lá em nossa casa, alguém passou a noite toda puxando os cabelos dela, puxando a ponto de doer. Eu já logo perguntei: "Vó, como assim? Por que a senhora não falou nada? A senhora não ficou com medo?" Minha avó disse que rezou bastante, ficou um pouco impressionada e que não quis comentar para não nos assustar e porque ela não sabia se iríamos acreditar, pois ela mesma não sabia explicar o que aconteceu. Como eu tinha percebido essa presença, ela resolveu comentar. Moramos nessa casa uns 17 anos, nunca mais aconteceu nada. Confesso que não me arriscava a dormir sem rezar muito. Enfim, o tio-avô da minha mãe já era falecido há muitos anos, mais de 15 anos na época, e minha mãe disse que ele ficava muitos dias naquela casa, e a tia-avó da minha mãe morava em Pompeia, São Paulo, não tinha vontade de morar na chácara, ia só para passear. Já o tio-avô, se pudesse, morava lá. Aí penso, será que era ele que se manifestou quando fomos morar lá? Por que teria puxado o cabelo da minha avó? Por que deitou do meu lado? Por que nunca mais percebemos nada?
Mistério, né, Ana? Obrigado por ler meu relato. Amo você e o Matheus. Obrigada. Um beijo pra vocês. Ai, eu não sei, mas não quer dizer que seja ele. Talvez fosse uma outra coisa. Outra pessoa ou não sei o que. Ficar puxando o cabelo? Laia. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Como vocês podem ver, tem algumas bonecas aqui atrás. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar da famosa Annabelle. O caso da boneca Annabelle foi investigado pelo casal de demonologistas Ed e Lorraine Warren, os mesmos que investigaram Amityville, Harrisville. E o caso da boneca está descrito no livro The Demonologist, o demonologista. Tudo começou em 1970, com duas estudantes de enfermagem. As duas garotas, Donna e Eng, faziam faculdade de enfermagem e elas dividiam um apartamento. Então, no aniversário da Donna, a mãe dela foi até uma Hobby Store, que é uma loja especializada em bonecas de coleção, e comprou uma boneca estilo Ragged Ann. Mas, Ana, o que é uma boneca Ragged Ann? Eu explico. Ragged Ann é uma boneca de pano com fios de lã vermelha como cabelo e com um nariz em forma de triângulo. Foi criada em 1915 pelo escritor americano Johnny Gruhl, inicialmente como personagem de história infantil, e em 1918 foi apresentada ao público no livro Histórias de Ragged Ann. Então a mãe deu a boneca à sua querida filha Donna. Que cá pra nós, mãe, a menina tá na faculdade, você vai dar uma boneca pra ela de aniversário? Dona amou a boneca, obrigada, mamãe, adorei, amo bonecas. E deixou em cima da cama. Aparentemente ela gostou mesmo da boneca, que era antiga, de coleção. Deixou em cima da cama. Então elas começaram a reparar que a boneca se mexia. Ou seja, elas deixavam a boneca deitada na cama, a boneca aparecia com as pernas cruzadas. Deixava com o braço para cima, aparecia com o braço para baixo. Deixava no quarto, a boneca aparecia na sala, sentada na poltrona, em pé do lado da poltrona. A boneca se mexia pela casa inteira sozinha. Elas deixavam às vezes a boneca sentada na poltrona na sala, saíam de casa, não tinha ninguém dentro de casa. Quando voltava, a boneca estava deitada na cama. Normal, qualquer boneca se mexe assim. Mas a boneca não só se mexia e mudava de posição, ela também escrevia. Um mês depois desse mexe-mexe de boneca, elas começaram a encontrar mensagens num papel de pergaminho. Mensagens escritas a lápis, parecia ser de criança, uma letrinha assim. E as mensagens eram: ajude-nos ou ajude Lu. Elas acharam muito estranho aquelas mensagens aparecendo, não só pelo escrito, até não era isso, mas o papel, aquele papel, elas não tinham na casa. Da onde veio aquele papel? Até que uma noite, Dona chegou em casa, como todos os dias, a boneca estava fora de sua posição, mas aquele dia tinha algo estranho. Sabe aquele arrepiozinho quando você sente que tem alguma coisa errada? O clima não tá bom, não tá bom. E ela chegou perto da boneca e viu que tinha uma gota de um líquido avermelhado, parecia sangue. Aí ela assustou e falou: não, precisamos de ajuda especializada, vamos chamar uma médium. Chamaram a médium. A médium foi lá e contatou o espírito de Annabelle, uma garotinha, pobre coitada. Uma garotinha que viveu naquele local antes dos prédios serem construídos, onde o corpo dela foi encontrado. Uma garotinha de apenas 7 anos que morreu naquele local, mas que ela viveu uma vida feliz ali e disse que ela se sentia bem com as duas moças e gostaria muito de ficar com elas. E o instinto materno das duas falou mais alto e elas ficaram com pena da garotinha, do espírito da garotinha, e disseram:
Oh, você pode ficar. Fica com a gente. Pode deixar a boneca possuída. Nós vamos cuidar desse espírito dessa garotinha. A gente aceita ela. A merda foi feita. Elas aceitaram a possessão da boneca. E aí é que o bicho pegou. Depois disso começaram a perceber que o negócio não era espírito de uma garotinha, não. Elas tinham um amigo, Lu, que estava sempre por lá. Frequentava o apartamento delas. E esse Lu, talvez um pouco mais sensível que as duas, nunca gostou da boneca. Ele falava, eu não gosto da boneca, essa boneca é estranha, se livra disso, põe fogo, joga fora, dá. Mas a menina, não, eu ganhei da minha mãe, é presente da minha mamãe. Não vou jogar. E não dava bola porque ele falava. Ai, essa boneca me dá arrepio. Uma noite, Lu estava dormindo e parecia que ele acordou. Acordou paralisado. E quando ele olhou para baixo, ele viu a Annabelle subindo pelas pernas dele e ele paralisado e ela grudou no pescoço dele, estrangulando. Ai, o bicho acordou assustado, falou, não, eu tenho que jogar essa boneca fora. Mas esse não foi a única experiência dele. A boneca atacou o Lu mais uma vez. Ele sentiu uma dor e ele se contorceu de dor e viu que tinha 7 marcas no peito dele, machucado, sangrando. Tinham 7 marcas. Depois do que aconteceu com o Lu, a dona falou, ah não, realmente, depois de tudo isso, a dona falou, ah, realmente tem alguma coisa com a boneca, precisamos de ajuda. Então ela contatou o padre Regan. E o padre Regan já viu, falou, não, a gente precisa de uma autoridade maior. Contatou o padre Cook. O padre Cook viu e falou, não, eu vou chamar Ed e Lorraine Warren. Na hora, o Ed e Lorraine vieram, pegaram o caso e pelos relatos dos 3 amigos, eles falaram, não, querido, isso é um espírito não humano. E a boneca não está possuída, porque espíritos não possuem objetos, não possuem casas. Eles possuem pessoas. Eles apenas usam os objetos para chamar a atenção. Por exemplo, eles usaram a boneca para chamar a atenção, para criar um medo, uma atmosfera de medo. Tipo, cachorro, se você mostrar medo aí que eles atacam. O duro é não ter medo, né? O intuito do espírito era só chamar atenção com a boneca e no fim possuir uma das pessoas na casa. Tudo que estava acontecendo com a Annabelle era um processo de infestação. Conseguiu atrair atenção e mentir, porque o diabo é o pai da mentira. Porque o diabo te conta 10 verdades para que você acredite em uma mentira. A próxima etapa dessa infestação seria a possessão, que poderia inclusive levar à morte da pessoa possuída ou até de mais pessoas. A coisa é séria. Então os Warren pediram ao padre Cook para que ele fizesse uma limpeza na casa com uma oração. E ele fez uma oração para encher o ambiente de coisas boas, positivas, espíritos de luz. E as meninas pediram para os Warren levar a boneca dali. Por favor, leve embora, vocês podem levar ela embora, por favor, leve ela embora. E eles, claro, nós levamos. E eles, claro, levaram a boneca com eles. Afinal, eles têm um museu do ocultismo, um museu ocultista, onde eles guardam todas essas relíquias assombradas. Eles trancam lá. Que eles dizem, é melhor que fique trancada e protegida aqui do que solta por aí, correndo o risco de cair na mão de outra pessoa e dar mais. Então, Ed colocou a Annabelle no banco de trás do carro e, como ele já tinha imaginado, o bicho pegou. Eles se sentiam alvo de um ódio, eles se sentiam observados dentro do carro. E a cada curva que eles faziam, o carro morria, o carro patinava. Ela estava tentando matar os dois. Então o Ed parou o carro, catou a água benta, aspergiu, dá-lhe água benta na boneca, tá amarrada e seguiu viagem. Aí foi tranquilo. Tranquilo. Chegando em casa, ele deixou a boneca lá sentadinha. Já de início que ele colocou a boneca lá, a boneca levitou e caiu. E a boneca começou a mostrar um certo ódio por padres que visitavam o local.
Em uma ocasião, o padre Jason, que é um padre exorcista, foi visitar a casa deles e viu a Annabelle lá e falou: Ó, você é só uma bonequinha, você não machuca ninguém. E jogou a Annabelle. O Ed olhou pra ele e falou: cara, você não devia ter feito isso. Então, horas depois, o padre liga: Lorraine, quase morri. Ele se envolveu num acidente quase fatal, quase morreu. E isso foi só um dos casos. Ao longo dos anos, vários casos aconteceram envolvendo a boneca e o pessoal que tirava sarro dela. Inclusive, ela fica numa caixa fechada especialmente para ela. Deve estar com oração lá, trancafiada física e espiritualmente, porque ela é o objeto mais perigoso do museu deles. Um dos casos foi um jovem casal de namorados que foram até o museu e quando o Ed contou a história da Annabelle, o carinha começou a zoar. Eles tiveram um acidente de moto, o carinha morreu na hora e a namorada ficou hospitalizada por mais de 1 ano. E quando perguntaram para a moça o que aconteceu, ela disse que no momento onde eles estavam tirando sarro da boneca, o acidente aconteceu. E o Ed avisa para ninguém desafiar o mal, porque nenhum homem é mais poderoso do que Satanás. E é isso, pessoal. Essa é a história da boneca Annabelle. Será que a minha avó fez algo no casaquinho? Não sei se é bem de maledite, mas é curtinho aqui, vamos lá. Oi, Ana, meu nome é Fulana, tenho quase 19 anos e moro no interior de São Paulo. O que vou contar aqui não é bem um relato, e sim uma coisa que é um relato, né? Que aconteceu com a minha mãe antes de eu nascer e que talvez ela nos salvou de algum trabalho. Bom, a minha mãe, quando descobriu que estava grávida de mim, foi morar com a sogra, que talvez possamos chamar de maledite. E um dia, voltando para casa do trabalho, ela deveria estar de quase 6 meses de gravidez já. Ela estacionou o carro na porta e entrou em casa. Menos de 5 minutos depois, a minha avó entrou carregando um casaquinho de bebê verde. Minha mãe disse que era a coisa mais linda, todo bordado. Aí a minha avó disse: Você esqueceu em cima do carro. Minha mãe olhou aquele casaquinho e mandou a minha avó jogar fora, que ela não havia comprado nada daquilo. Eu não sei onde foi parar esse casaco, se foi pro lixo mesmo ou sei lá. Bom, Ana, o que me faz pensar que talvez seja a minha avó que comprou esse casaquinho e fez algo. E que o Bom, o que me faz pensar que talvez seja minha avó que comprou esse casaquinho e fez algo é que o tempo entre minha mãe entrar e ela entrar foi muito curto. Não havia ninguém na rua, pelo que ela diz. Também poderia ser uma ex do meu pai, sei lá, que na época era muito galinha, mas coisa boa não era. Fico até hoje me perguntando o que teria acontecido se a minha mãe tivesse ficado com esse casaquinho e se não foi o pé na mediunidade que nos salvou de algo. Espero que tenha gostado. Um beijo. Bom, peraí, não entendi direito que o casaco que a avó, a sogra, foi isso? Foi morar com a sogra. A minha avó disse, você esqueceu em cima do carro. Então não quer, não. Eu só falei que eu achava que era maledite aqui a avó, mas é porque ela falou, será que minha avó fez algo no casaquinho? Enfim, não sei, mas ela surgiu aquele casaquinho. Às vezes só veio de sete além, não é? Às vezes a avó não tem nada a ver com o pato. Mas por que você acha? A avó não é coisa muito boa assim também? Não é muito flor que se cheire? Ou às vezes não tem culpa de nada, ela só achou um casaco ali em cima e achou que ela tinha esquecido, né? Bom, Quem era o ser que eu vi saindo do camarote? Vamos ver? Eu quero ler. Vou ler. É que ele tá com letras grandes, ó, pessoal. Vamos ver, hein? Se chega, se tem sorteio hoje. Cupom de desconto de R$ 69,00 a ser sorteado aqui se a gente tiver um mínimo de 80 superchats. Vamos lá. Cadê? Aqui, ó.
Olá, Ana, tudo bem? Tudo jóia. Meu nome? Pode me chamar de Rara. Tenho 43 anos, sou funcionária pública e meu relato é algo que aconteceu nas férias de janeiro desse ano, quando viajei de barco para a cidade do meu pai, juntamente com a minha irmã e com meu cunhado. Todos os nomes já estão trocados. Posso dizer que sou o que chamam de médium. Tenho várias habilidades e cada ano que passa surge uma nova. Nunca estudei nada no sentido de trabalhar minha mediunidade. Sempre tive a sensação que ainda não chegou a hora certa de trabalhar esse meu lado. Bem, antes de começar o relato, tenho que esclarecer algumas coisas que vão ajudar a entender melhor o caso quando estiver narrando. A minha irmã e o meu cunhado são membros ativos de uma seita. Eu não sei te explicar muito bem como é, mas essa seita é direcionada à devoção à Nossa Senhora, a Santíssima Maria. Tem muitos adeptos e trabalham com a caridade, em função dos menos beneficiados e com qualquer pessoa que esteja precisando de ajuda. Como são muito devotos, acredito firmemente que o meu cunhado só está vivo até hoje por causa da sua fé em Deus e na Santíssima Maria. Falo isso porque ele já escapou 3 vezes de crises de pancreatite. Ele é um caso raro. Quando ele estava doente, os médicos diziam: talvez ele não resista, só um milagre pode salvá-lo. Os médicos já disseram que ele pode não resistir a mais uma forte crise. Ele se cuida, se trata, tem uma alimentação controlada e limitada, mas que qualquer mal-estar mais forte, ele deve imediatamente ir para o hospital. Então, Ana, aqui no Amazonas, os rios são nossas estradas. Poucas são as cidades do Amazonas que podemos chegar por estradas. Assim, para chegar até a cidade do meu pai, teríamos que ir de barco. São 24 horas de viagem. Uau! A maioria dos barcos saem ao final da tarde e o barco que iríamos viajar sairia às 5 da tarde, e assim fomos. O barco que viajamos é de ferro, com 3 passadiços. Nós íamos de camarote, que é mais confortável e bem mais caro também. O camarote é um quarto com ou sem banheiro. O que íamos tinha banheiro. Ana, quase todos da minha família têm intolerância à lactose. Somente o meu pai e a minha irmã mais velha consomem leite e derivados sem o menor problema. Os demais têm intolerância, cada um em um nível. Por que eu tô falando isso? Porque vai ser no café da manhã que tudo vai acontecer. Por volta das 7 horas da noite, eles servem o jantar no camarote. Quando o rapaz responsável pela alimentação nos trouxe o jantar, a minha irmã falou para ele não misturar o café com o leite, mas que trouxesse somente café puro. Explicou para ele a situação e o rapaz disse que tudo bem, que ele anotaria o pedido e que pela manhã traria só café. Servido o jantar, comemos e logo depois do jantar, por volta das 8h30 da noite, já estávamos dormindo. O que para mim é a coisa mais rara do mundo de acontecer, pois eu tenho muita dificuldade para dormir. Já fiz até tratamento com neurologista para aprender a dormir. Passava 3 dias sem pregar os olhos. Ah lá, Guilherme. Passava 3 dias sem pregar. Como isso, gente? Eu entro em parafuso. Eu acho que eu desmaio. Eu fico loucona. Bom, passava 3 dias sem pregar os olhos. E tudo isso fazendo faculdade, trabalhando e fazendo a minha monografia. Eu pirava. Então, dormi. E quando foi por volta das 2h30 da madrugada, acordei e não conseguia mais dormir. Eu virava de um lado para o outro e nada. Dava um cochilo e o sono não chegava. As horas foram passando e eu lá, sem um pingo de sono. O camarote, quando a luz está apagada, é uma escuridão total. Não se vê nada, mesmo que lá fora esteja um sol intenso. Quando foi pela manhã, na hora do rapaz trazer o café, a minha irmã levantou para abrir a porta. A cama que eu estava dava bem em frente à porta, e eu sabia que aquela claridade de fora iria ofuscar os meus olhos assim que abrisse a porta. Então cobri o meu rosto com o cobertor e fiquei prestando atenção na conversa da minha irmã,
perguntando se o café estava sem leite. Nisso, eu tirei o cobertor do rosto e vi a minha irmã com a bandeja de café nas mãos. O rapaz que levou o café, descendo as escadas... Nisso eu tirei o cobertor do rosto e vi minha irmã com a bandeja de café nas mãos, o rapaz que levou o café descendo as escadas, até chamando a atenção de um outro colega que estava muito lento no serviço, e vi o meu cunhado levantar da cama e sair do camarote indo em direção à parte do barco onde os outros passageiros dormem nas redes. Ah, já ia esquecendo de um detalhe. As camas do camarote são como beliches. Como alugamos um camarote para 3 pessoas, o beliche era uma cama de casal embaixo e em cima uma cama de solteiro, onde eu dormi. Quando a minha irmã estava arrumando a bandeja sobre a mesinha, eu falei: Harima, acende a luz e fecha a porta. O que ela fez imediatamente. E vendo o café servido, eu perguntei o que tinha de bom para comer. E de repente o meu cunhado fala: Harima, o café tá sem leite? Ana, eu tomei um susto gigante. Como meu cunhado estava lá no camarote se eu vi saindo? Ah, é verdade, ele saiu, né? E viu meu cunhado levantar da cama e sair do camarote indo em direção à parte do barco onde tem as redes. Tá, e de repente ouviu meu cunhado falar: Harima, o café tá sem leite? Eu tomei um susto gigante. Como meu cunhado estava lá no camarote se eu o vi saindo? Ele não poderia estar lá. Entre o rapaz deixar o café e minha irmã receber a bandeja, eu descobri o rosto, vi a minha irmã arrumar a mesa, o rapaz descer as escadas, eu vi o meu cunhado sair do camarote em direção à outra ala do barco. Não deu nem 3 minutos toda essa situação. O camarote não é grande. Se o meu cunhado tivesse voltado, eu o teria visto, porque eu estava de frente para a porta. Ana, eu nunca usei drogas, eu não sou de bebê, eu não sofro de alucinações, não tomo remédios controlados, nada que possa justificar um delírio. Eu vi quando meu cunhado levantou e saiu rápido. Eu me assustei e ao mesmo tempo fiquei com vergonha porque estava falando alto. Até me desculpei com meu cunhado, eu disse meio atordoada: Rona, desculpa, eu tá falando alto. Por pouco eu não falei o resto da frase, é que eu te vi saindo do camarote. Mas eu me contive. Me sentei na cama e aquilo ficou girando na minha cabeça. Não comentei nada, fiz de conta que nada havia acontecido. Quando a minha irmã e eu estávamos tomando café, o meu cunhado continuava deitado. Então a minha irmã perguntou se ele não iria tomar café conosco. Ele virou e disse: eu não estou me sentindo bem, eu estou com fortes dores no abdômen. Ana, imediatamente paramos de tomar o café. Olhamos uma para a outra e tivemos o mesmo pensamento: pancreatite. Jamais ele poderia ter uma crise dentro de um barco, no meio do rio Amazonas, sem nada por perto. Era só água e mata para todos os lados. Imagina, 24 horas de viagem no barco, no meio do mato. A minha irmã começou a rezar as orações de cura e clamar por Deus e Nossa Senhora. Eu comecei a fazer as minhas orações e pedi para os seres de luz, os mentores do meu cunhado, que o ajudassem naquele momento, que ele não tivesse uma crise no barco. Se isso acontecesse, ele ia morrer. As cidades do interior do Amazonas não têm hospitais bem equipados, não têm os medicamentos necessários. Muitas vezes, nem médico tem. Infelizmente. Enquanto estava em minhas orações silenciosas, veio à minha mente a figura que vi saindo do camarote. Era o meu cunhado, com uma cara muito séria, um semblante fechado, um ar de doente. A figura tinha uma cor pálida, de quem está muito doente. E eu olhei para o meu cunhado e vi que ele estava da mesma cor que a figura que saiu do camarote. Meu cunhado é careca, ele estava literalmente dos pés à cabeça de uma cor só.
Ele se contorcia, gemia e levava as mãos ao abdômen. Ana, ele parecia estar morrendo. Que Deus os livre. Que Deus o livre, mas ele parecia que estava morrendo. Ana, só existia uma diferença entre a figura que saiu do camarote e o meu cunhado. A cor da camisa. A figura usava uma camisa bege e o meu cunhado estava com uma camisa verde que eu havia dado de presente de Natal para ele. Depois de muito clamor a Deus e a Nossa Senhora, ele começou a vomitar. Vomitou muito, muito mesmo. Assim que o sinal do celular começou a aparecer, eu liguei para minha mãe e pedi para fazer um chá da folha da pitangueira e que já deixasse o meu pai de sobreaviso para levar o meu cunhado ao hospital caso ele não melhorasse. Graças a Deus, não foi uma crise de pancreatite. O meu cunhado acredita que foi o frango que comemos no jantar que fez mal para ele. Mas, Ana, comemos a mesma comida. Não teve nada que ele tivesse comido que nem eu e a minha irmã não tivéssemos comido também. Mas só ele passou mal. A comida estava boa e muito gostosa. Sabe, Ana, a conclusão que tive dessa situação foi: meu cunhado poderia ter tido uma crise de pancreatite sim. Como ele é devoto de Nossa Senhora, ela enviou um ser, um anjo ou algo assim, para tirar aquela possível crise de pancreatite. Porque em um outro momento, conversando com a minha irmã, ela disse que todas as vezes que ele teve crise de pancreatite, começou da mesma forma que começou a se sentir mal no barco, do mesmo jeito. Se isso tivesse acontecido, ele poderia ter chegado à cidade do meu pai sem vida. E até hoje me faço a mesma pergunta. O que era aquela figura com cara de doente que eu vi saindo do camarote? Então, Ana, esse foi o meu relato. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um dos muitos acontecimentos que já ocorreram comigo. Outro dia envio outro relato. Assim que tiver um tempo bem legal e com os meus óculos novos, manda mais relatos. Enxergo muito mal para perto. Aliás, eu uso um multifocal. E os meus óculos, eu não sei como, arranhou a lente que não tem como usá-los. Tchau, Ana. Até a próxima. Um forte abraço em ti, no Mateus e nas crianças. Beijos no coração de todos. Muito obrigada. Um beijo para você. A fé é demais. A fé é demais. A fé é muito interessante. Tia Maledite. Vamos ver, deixa eu tirar esse aqui. Vamos ver se tem música. Por enquanto tem. Vamos lá. Olá, Ana, sou viciada nos seus vídeos. Me manda um beijo e parabéns pelo canal. Um beijo para você que me conta este relato. Me relata esta história. Me chamo fulana, moro no interior do Rio de Janeiro e vim escrever um relato de Maledite. Tenho 18 anos, mas na época do relato eu tinha 8 para 9 anos. Se tiver nomes, estarão trocados. Muito obrigada. Bom, o relato começa quando a minha mãe engravidou. Tinha por volta dos seus 37 anos de idade, tendo seu segundo filho. Mas voltando para quando ela estava grávida de mim, com 27 anos, já nasci prematura de 6 meses, pois ela teve pré-eclâmpsia. A pressão ficou alta e ela ficou cega por 1 semana. Mas como nessa época eu não era nascida, não sei se isso foi por saúde ou algo do mal jogado. Agora, voltando ao relato, ela com 37 anos, feliz, pois ela queria ter muito outro filho. Enfim, aos 4 meses descobrimos que era um menino. Meu pai nunca esteve tão feliz. Minha mãe estava radiante, apesar de sempre vomitar no começo da gravidez. Quando ela completou 6 meses de gravidez, acordou. Eu acordei ela. Eu acordei ela. Foi ao meu... Quando ela completou 6 meses de gravidez, acordou. Eu acordei, ela foi ao meu quarto, me deu bom dia e foi para o banheiro fazer xixi.
Ana, eu no meu quarto, eu acho que é isso. Eu no meu quarto só ouvi minha mãe gritando: Fulana, liga pra sua avó, eu tô com medo. Logo vi o sangue pelo chão. Corri ao telefone fixo, liguei para minha avó, expliquei que a minha mãe estava sangrando, mas eu, com 9 anos, não entendia a gravidade da situação. Minutos depois, a minha avó chega e a leva para o hospital, assim dizendo que eu ficaria sozinha, mas a minha tia viria me buscar. Bom, vocês devem se perguntar, e o seu pai? Então, ele é um traficante, não parava em casa. Não dormia em casa. Éramos felizes, pois tínhamos conforto, mas o amor acho que nunca teve. Enfim, minha mãe era evangélica, ia sempre à igreja. E quando ela foi para o hospital com o sangramento e ficou por lá, logo os vizinhos ficaram sabendo. A vizinha da minha avó, que frequentava a mesma igreja que a minha mãe, falou com o pastor e assim ele foi à casa da minha avó e falou: Então, dona Fulana, eu tive uma revelação os nomes estão trocados, mas eu tive uma revelação da sua filha morta junto com a criança que ela carrega no ventre. Mas como eu iria dizer isso a ela? Eu me vi sem poder para ajudar. Eu não sei o que a minha avó falou com ele depois, ou se ela deu credência, pois é uma testemunha de Jeová com uma fé inabalável, que não acredita muito em outras religiões. Mas enfim, a minha mãe perdeu o bebê, quase morreu, teve que tomar sangue e na correria para salvar a vida dela, deram sangue gelado. Como assim? Minha mãe chega a falar que achou que ia morrer ali na cama do hospital. Bom, na correria, a enfermeira não se ligou, coitada, nem a culpa pelo erro. Mas tem que estar acostumado com essas situações de correria. Emergência é emergência. Não dá para falar, vixe, foi muita correria, errei o sangue. Putz, morreu, porque tava uma correria. Não pode. Tem que estar acostumado com a correria e saber disso. Mas o médico da minha mãe estava lá e soube fazer o que era certo. Minha mãe ficou uma semana no hospital ainda. Houve o enterro do meu irmão, enfim. Agora, depois que ela volta para casa, uma comadre dela, espírita, veio visitá-la e falou que a entidade dela falava que ela precisava encontrar a minha mãe, que a minha mãe precisava da ajuda dela antes que fosse tarde. E realmente foi tarde, mas ela nos ajudou muito. A minha mãe ficou com a fé muito abalada com a igreja que frequentava. Ela, depois que soube que o pastor tinha dito, falou que ele deveria ter lhe contado, que ela iria procurar ajuda onde fosse, mas não perderia o filho dela. Essa comadre da minha mãe, um dia, recebeu a entidade que queria falar com ela e lhe contou que a irmã do meu pai havia feito um feitiço de morte para minha mãe, para minha mãe e para o meu irmão no cemitério, com um boneco, agulhas, algumas coisas que eu não me lembro mais, e ainda teve um conde, não sei, que foi rezado para que ela morresse. E realmente o meu avô, por parte de pai, trouxe o conde. O que é conde? Para minha mãe. Ela, com o desejo de grávida, comeu. Fruta do conde, é isso? Ela, com desejo de grávida, comeu. Mas a culpa não foi dele, pois ele não sabia. Minha mãe ficou arrasada quando soube disso. Deixou a igreja evangélica, virou espírita e chegou a acontecer outras coisas aqui em casa, mas isso já é outro relato. E quando a Maledite, irmã do meu pai, passado uns 3 anos depois, ela engravidou de gêmeos e perdeu os bebês. Quase morreu. Talvez essa foi a conta que ela teve que pagar, né, assombrados? Passar o que a minha mãe passou e outra. Hoje os meus pais são separados. Só para matar a curiosidade de vocês. Qualquer dúvida é só perguntar que eu escrevo outro explicando. Desculpe se ficou mal explicado, mas é a primeira vez que estou escrevendo um relato. Beijos para você, muito obrigada.
Olha só, ela fez o trabalho para a outra morrer e perder o bebê, e ela, anos depois, engravidou de gêmeos e perdeu os dois também. Ai, gente, né? Não sei. O povo é ruim, né? Cada coisa, meu Deus do céu. A ex-namorada do meu marido tentou matar o meu bebê com magia negra. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ela. Diz que quando ela conheceu o marido dela, ele estava recém-separado da ex-namorada que o tinha traído com o próprio irmão dele. E ele se separou também porque diz que ela mexia muito com coisas estranhas. Mexia com magia pesada mesmo, magia das braba. Aí com o tempo ela diz que a amizade dela com ele foi crescendo até que eles começaram a namorar. E quando completaram 3 meses de namoro, ele pediu ela em casamento, ela aceitou e no mês seguinte eles já estavam casados. Nesse meio tempo, a ex-namorada dele não deixava os dois em paz. Ela ligava direto, rogando praga, falando barbaridades, falando que se ele não voltasse para ela ia fazer uma magia para ele morrer e para ela, para a moça que nos conta o relato, ter uma doença grave. Olha só o nível! E diz que a vida deles foi um inferno por conta dessa mulher. Mas diz que não deixaram que isso abalasse o relacionamento deles, apesar de ser bem difícil. Mas, e aí, quando ela voltou da lua de mel, ela descobriu que estava grávida de 2 meses. Ela conta que ficaram muito felizes, mas quando a ex dele soube que ela ia ter um filho dele, ela ligava para a moça que nos conta esse relato e falava com uma voz macabra que o filho dela ia morrer, que ela ia matar essa criança. Ela conta que desligava o telefone e começava a chorar de raiva de tanta coisa que essa mulher estava fazendo para ela, e aí já começava a orar a Deus também. Orava com muito fervor, pedindo a Deus que protegesse o bebê. Ela conta que não foi uma gestação fácil, ela teve várias ameaças de aborto, ela passou muito tempo indo ao hospital. Foram 9 meses difíceis para segurar essa gravidez. Até que chegou o dia do parto e ela conta que foi um parto difícil, pois ali na sala de parto ela viu um ser de pele branca, vestido todo de vermelho, que dizia: "Eu vou levar o seu filho comigo." Aí ela começou a gritar e pedir para os médicos ajudarem, que iam matar o filho dela, não sei o que. Sei que os médicos tiveram que sedar ela para poder fazer o parto. Ela dormiu. E aí disseram que o cordão umbilical estava enrolado em volta do pescoço da criança e que quase que ele morre sufocado. E aí quando ela acordou sozinha lá no quarto do hospital, ainda morrendo de dor assim da cesárea e tal, ela viu dentro do quarto do hospital, onde ela estava ali, aquela mulher, a ex do marido dela, em pé ali do lado da cama, dizendo: "Eu vou matar o seu filho." Ah, para quê? Ela começou a gritar, desesperada, de novo, gritar para os médicos e falar que alguém queria matar o filho dela. E gritava que ela queria ver o bebê. Ela já nem se importava mais com soro, com dor de cesariana. Ela estava ali desesperada. Tanto que entrou no quarto o marido dela, as enfermeiras. Tentaram acalmá-la. Disseram que o bebê estava bem, mas não tinha jeito. Ela queria ver a criança. Então o médico deixou que ela fosse até o berçário para ver o bebê dela. E aí ela viu, realmente o bebê estava bem, tudo ali. Só que após 1 hora, a criança começou a ter convulsões. E os médicos não entendiam como que uma criança nasce saudável assim e do nada começa a ter convulsões. E ela conta que quando viu o filho ali com aqueles diversos aparelhos nele, ela começou a chorar muito e dizer que o filho ia morrer, e o marido tentando consolar, falando: "Não, fica calma, Deus é bondoso, nada vai acontecer com ele vai ficar bem." Só que aí passou um tempo e a criança começou a perder peso. Ele não mamava direito, tinha muita febre, vivia o tempo todo no hospital. Afinal, ela não podia levá-lo para casa. Os médicos queriam ele ali porque estavam realizando uma bateria de exames. Era exame de sangue, raio-x, exame de febre. Tudo que é exame eles estavam fazendo para descobrir o que a criança tinha. E não achavam nada. Ela estava perdendo as esperanças. A criança estava ficando cada vez mais fraca, mais debilitada. Até que um pediatra desse hospital disse que a esposa dele era médium. Ela era mãe de santo e poderia ajudá-los.
E aí eles não pensaram duas vezes e chamaram essa mulher lá no hospital. E a hora que ela chegou lá, ela disse para eles: a ex do seu marido fez um trabalho de morte para o seu filho. Mas esse feitiço poderá ser quebrado se o seu filho tomar um banho com certas ervas e for benzido 3 vezes. E lá no hospital mesmo, a mulher deu um banho com essas ervas no bebê. Enquanto ela ia dando banho, ela ia rezando, fazendo lá todo o procedimento 3 vezes e tal. E quando a mulher falou, quebre esse feitiço agora, assim, a criança começou a chorar. Imediatamente foi assim meio que retomando a cor e começou a chorar alto assim, choro de fome, sabe? E aí o menino mamou por 20 minutos seguidos e dormiu a noite inteira, dormiu um tempão bem ali. E aí ele voltou a começar a ganhar peso de novo. Ele já não estava mais fraco, a recuperação foi rápida e os episódios de convulsões desapareceram e ela enfim pôde trazer a criança para casa. Então a mulher do pediatra, a mãe de santo, deu a seguinte instrução a ela, que assim que chegassem em casa, fizessem 3 vezes a oração tal lá, porque o mal ainda estava lá, que era para eles rezarem 3 vezes, fazer essa benzer ali a casa 3 vezes. E assim que eles chegaram em casa, realmente fizeram isso. Rezaram 3 vezes e ao final da 3ª oração, da 3ª vez que eles rezaram, eles viram uma fumaça preta sair pela janela da casa deles junto com um grito horrendo. Finalmente assim as coisas ficaram em paz e hoje o bebê dela é um bebê saudável. E um tempo depois ela ficou sabendo que essa ex-namorada do marido dela morreu queimada dentro da própria casa. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau! E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.